Quando eu era criança, eu via meu avô sair com uma nota de R$ 10 e voltar com pão, leite, café e até um troco para bala. Aquilo era o suficiente para abastecer uma casa por alguns dias. Hoje, com R$ 10, você mal compra um pacote de arroz. E o mais triste disso tudo é que ninguém parece surpreso com isso. As pessoas normalizaram a perda de valor do dinheiro. Elas acreditam que o normal é tudo ficar mais caro como se fosse um fenômeno natural. Tipo o clima. Mas não é. Isso tem nome, isso tem origem e o responsável tem um CNPJ. Chama-se Banco Central. Ele é apresentado como um guardião da moeda, o protetor da estabilidade, mas o que ele faz, na prática, é destruir silenciosamente o valor do seu trabalho, da sua poupança, do seu tempo. Ano após ano, o real apenas derrete, e ninguém foi preso por isso. Nenhuma manchete denunciou, nenhum político foi responsabilizado, porque nesse sistema o roubo é legalizado. E o pior de tudo, ele é vendido como uma política econômica sofisticada. Neste vídeo eu vou te mostrar como o Banco Central não só falhou, ele nunca teve a intenção de proteger você. E porque a única forma de escapar disso é entender que soberania não se pede, se conquista. Muita gente ainda acredita que o Banco Central é uma instituição neutra. Uma autarquia independente que toma decisões técnicas com base em modelos econômicos longe da politicagem. Mas vamos encarar a realidade. Quem escolhe o presidente do Banco Central? O próprio presidente da República. Quem aprova? O Senado, recheado de interesses partidários. E quem pressiona? O mercado, a mídia, os grupos de poder. Em que momento isso se chama independência? É peça de teatro bem montada, com falas ensaiadas, figurino elegante e trilha de credibilidade. Mas nos bastidores, o que existe é alinhamento total com os interesses do governo. Porque quando o Estado quer gastar mais, o Banco Central se move para viabilizar isso. Baixa juros para animar a economia, imprime moeda para inflar o orçamento, injeta liquidez para maquiar os números ruins. E depois vem a TV, com aquele tom calmo e cheio de gráficos, para dizer que está tudo sob controle. Mas você sabe, o controle não existe. O que existe é a manipulação da narrativa. O Banco Central não serve para proteger você, serve para garantir que o sistema continue funcionando, mesmo que isso custe o seu poder de compra. E a cada nova crise, o roteiro simplesmente se repete. Atores novos, falas diferentes, mas sempre o mesmo final. Você perdendo e eles justificando. A inflação virou aquele vilão invisível que todo mundo sente, mas ninguém questiona. As coisas estão mais caras. E a culpa, vão dizer que é da guerra, da seca, da pandemia, dos caminhoneiros, ou seja lá quem for. Mas nunca é culpa do verdadeiro culpado, a impressora de dinheiro ligada 24 horas por dia. A verdade é que a inflação é a política oficial do sistema. Ela é projetada, ela é desejada, porque ela funciona como um imposto silencioso. O governo gasta mais do que arrecada, e em vez de cortar privilégios ou reduzir o tamanho da máquina, ele recorre ao Banco Central. O Bacen, por sua vez, cria moeda do nada. Esse dinheiro novo entra no sistema e começa a corroer o valor do dinheiro velho, aquele que você poupa. É como jogar água no suco. Ele parece mais volumoso, mas o sabor simplesmente desaparece. Seu salário continua o mesmo, mas o mercado aumenta, o aluguel sobe, a energia pesa. E aí você começa a trabalhar mais para manter o mesmo padrão de vida. E essa é justamente a armadilha. Você corre mais, produz mais, mas continua no mesmo lugar. Porque o sistema está projetado para te manter preso. E o Banco Central é o encarregado de apertar os parafusos da sua cela. Inflação não é um acidente, é simplesmente o plano. Quando o Banco Central imprime dinheiro, ele não está criando riqueza, ele está roubando aquela que você já produziu. Cada nova cédula que entra em circulação, sem produtividade real por trás, está diluindo o valor das que você já tem. Isso não é economia, isso é confisco. Um confisco invisível, sorrateiro, autorizado pelo sistema. Você trabalha, produz, poupa, enquanto isso, o governo estoura orçamento, aprova pacotes bilionários e o Banco Central resolve tudo no teclado, apenas com Ctrl+C e Ctrl+V. Dinheiro novo aparece, mas não é neutro. Ele é como tinta derramada numa piscina. Espalha, colore tudo e ninguém consegue mais recuperar o estado original. Seu tempo de vida, convertido em trabalho, convertido em moeda, está sendo diluído. Quando alguém diz que o Estado investiu ou o governo criou um programa novo, você precisa se perguntar, mas com que dinheiro ele fez isso? Porque se foi impresso, você já pagou. Tá
Talvez não com um imposto formal, mas com um valor que evaporou da sua carteira. A impressão de moeda não é apenas uma manobra técnica, é um ataque à sua capacidade de preservar o que construiu. É como se todo dia alguém entrasse na sua casa e retirasse uma gaveta da sua geladeira. No fim do mês, você olha e percebe, trabalhou igual, mas a despensa está vazia. Depois que o Banco Central destrói o valor da moeda, vem a segunda armadilha, o crédito fácil. Juros baixos, parcelamento sem entrada, empréstimo pré-aprovado, parece um favor, mas essa é justamente a isca. Eles destroem sua capacidade de guardar valor e depois empurram por endividamento. Porque quando a moeda não serve mais para preservar o que você já produziu, a única alternativa que sobra é antecipar o consumo, mesmo sem ter como pagar. E é aí que o sistema te prende. Você parcela o celular, o carro, a faculdade e quando vê, está pagando juros sobre juros para bancos que vivem colados no Banco Central. Os mesmos que recebem injeções de liquidez quando erram, mas cobram sua alma quando você atrasa uma fatura. Isso não é economia moderna, é escravidão monetária disfarçada de inclusão financeira. O trabalhador comum vira refém de um ciclo vicioso. O dinheiro vale menos, então ele se endivida. Ele se endivida, então aceita qualquer salário. Aceita qualquer salário e continua sem conseguir poupar. O sistema foi desenhado para isso. Ele não quer que você prospere. Ele quer que você dependa dele. Porque enquanto você depender do crédito, dos bancos e da política monetária, você vai continuar aceitando a coleira. O Banco Central criou essa armadilha e hoje milhões vivem dentro dela, achando que estão livres. O Banco Central não erra de vez em quando, ele erra sempre. Ele falhou na década de 80 com a hiperinflação, falhou nos anos 90 com confiscos e planos mirabolantes, falhou nos anos 2000 com ciclos de endividamento massivo e falhou de novo na pandemia, quando criou bilhões simplesmente do nada para sustentar um modelo pobre. Toda vez que o Estado entra em crise, o Banco Central é acionado como uma impressora de emergência. A missão dele deveria ser proteger o valor da moeda, mas a prioridade real é proteger o sistema. E proteger o sistema significa manter o governo funcionando. Não importa o custo para o cidadão. A cada crise, o mesmo roteiro se repete. Eles imprimem, você empobrece. Eles distorcem o mercado, você paga com inflação. E o que fazemos depois? Sobem os juros, travam o crédito, enxugam a liquidez e dizem, estamos controlando a economia. Mas como controlar algo que você mesmo destruiu? Como restaurar confiança em uma moeda que foi diluída tantas vezes que já não representa mais nada além de promessa? O Banco Central não está em crise, ele simplesmente é a crise. E enquanto você continuar acreditando que ele pode consertar o que quebrou, você vai continuar perdendo, porque ele vai falhar de novo. E a conta, como sempre, será sempre sua. Em contraste com toda essa bagunça monetária, existe o Bitcoin, um sistema que não tem banco central, não tem presidente, não tem ministro da economia, ninguém toma decisões em reuniões secretas, ninguém manipula a taxa de juros, ninguém acorda num dia e decide imprimir mais. O Bitcoin não tem política monetária, ele tem código, regras fixas, oferta limitada, 21 milhões e ponto, emissão previsível, a cada 10 minutos um novo bloco, a cada 4 anos o halving reduz a recompensa pela metade. Ninguém pode mudar isso, nem o maior minerador, nem o criador, nem governos ao redor do mundo. A força do Bitcoin não está em uma entidade central, está no consenso distribuído. São milhares de nós ao redor do mundo que validam as mesmas regras. E se alguém tentar violar o protocolo, a rede simplesmente ignora. O Bitcoin não é protegido por militares, nem por instituições. Ele é protegido por matemática, criptografia e incentivo econômico. É escasso por natureza, transparente por design. Ele não depende de confiança de terceiros. Você não precisa acreditar, você pode verificar. E é isso que faz dele o oposto de tudo que o sistema fiduciário representa, porque enquanto o real precisa de fé, o Bitcoin se sustenta por lógica. No sistema tradicional, tudo tem um botão de emergência, a economia trava, imprime dinheiro, o governo gasta demais, cria mais crédito, a dívida explode, estica o prazo, renegocia, empurra com a barriga. Sempre tem alguém com um botão para apertar, mas esse botão de resolver tudo agora só funciona para os caras que ficam lá em cima. Para você, sobra o reajuste do aluguel, a perda do poder de compra, o aumento da gasolina. Já o Bitcoin, ele não tem botão, ele não tem como alterar o protocolo para acomodar interesses. A emissão de moeda não acelera em tempos de crise. O limite de 21 milhões não muda porque um político fica nervoso. E isso incomoda muita gente, porque no fundo, o que eles querem é poder manipular. O Bitcoin é incômodo porque não se dobra, e é justamente isso que o torna confiável. Num mundo cheio de truques,
O Bitcoin é o sistema sem atalhos. Não existe estímulo artificial, não existe socorro a banco quebrado, não existe pedalada, existe escassez, existe previsibilidade, existe disciplina e por isso existe confiança real. O que o Banco Central não consegue oferecer com toneladas de relatórios, o Bitcoin oferece com uma linha de código. Ninguém pode te roubar por inflação aqui. No fim das contas, isso tudo nunca foi só sobre dinheiro. É sobre liberdade, sobre controle, sobre o que você pode ou não fazer com o fruto do seu trabalho. Porque quando o Estado tem o poder de emitir a moeda, ele tem o poder de diluir sua energia vital. Você trabalha 8, 10, 12 horas por dia, guarda uma parte, se sacrifica, deixa de viajar, deixa de consumir. Aí o Banco Central liga a impressora e todo aquele esforço é corroído, sem você perceber. Isso não é só injusto, é simplesmente imoral. Você não pode se considerar livre enquanto depende de uma moeda que pode ser manipulada por políticos. Não adianta votar melhor, torcer para que o próximo presidente seja mais responsável. O problema não é quem ocupa a cadeira, é o fato de que a cadeira existe. Com o Bitcoin, a moeda não pertence a um estado, a um banco ou a um líder. Ela pertence à rede, ela pertence a quem participa. Você não precisa pedir autorização para utilizar, não precisa confiar em ninguém. O que está em jogo aqui não é apenas proteção contra a inflação, a capacidade de ter soberania real sobre o que é realmente seu. E isso simplesmente não tem preço. O Banco Central falhou e isso é fato. Não foi um erro de cálculo, não foi má gestão. Foi o resultado natural de um sistema que nunca foi feito para funcionar a seu favor. Ele não protegeu sua moeda, ele não preservou sua poupança, ele não te defendeu da inflação. E a verdade é que ele nunca teve a intenção de fazer isso. O Banco Central serve ao Estado, não a você. Enquanto você trabalha, ele imprime. Enquanto você poupa, ele dilui. Enquanto você confia, ele te enfraquece. Mas agora você sabe, existe uma alternativa. Uma moeda que não se dobra, um sistema que não pode ser manipulado, um protocolo que devolve o poder para quem produz. Bitcoin não vai te prometer estabilidade, não vai te prometer crescimento, mas vai te dar algo que o sistema fiduciário jamais te entregou: previsibilidade, escassez e controle real sobre o que realmente é seu. Não precisa pedir permissão, não precisa confiar em político, basta aprender, assumir e proteger, porque o Banco Central já te abandonou, mas você ainda pode escolher não abandonar a si mesmo. Essa decisão não é sobre o futuro da economia, é sobre o seu futuro. E ele começa quando você entende que liberdade não se pede, simplesmente se conquista. Bitcoinheiros, é isso. O Banco Central falhou miseravelmente na sua suposta missão. Se você acredita que o Banco Central foi criado para proteger a moeda fiduciária, você simplesmente caiu nessa falácia. O Banco Central não está aqui para proteger a moeda, ele está aqui para servir às necessidades do Estado. Quando se diz que Banco Central é uma autarquia federal nada mais é do que um eufemismo para esconder a verdadeira funcionalidade do Banco Central. A partir do momento que existe intervenção do presidente da República em indicar o novo presidente do Banco Central, a partir daí já existe interferência do Estado e deixa totalmente de ser uma autarquia. Bitcoinheiros, é isso. Acredite naquilo que você quiser. Links para comprar Bitcoin aqui na descrição. Temos a Spike to Spike, valor mínimo de R$500. Temos Cachorro Nervoso, mínimo de 300. Satisfaction, a partir de R$10, você consegue adquirir já os seus satoshis de Bitcoin. Lembrando que todos os links têm cupom de desconto. Spike to Spike, você tem um cupom de desconto aí de 20% de desconto nas taxas. Satisfaction tem aí mais um cupomzinho de desconto para vocês, beleza? Quer adquirir a mentoria também? O link tá aí, você clicando, você vai ser redirecionado para o meu blog. Lá tem todas as informações que você precisa para adquirir a mentoria. Bitcoinheiros, é isso. Valeu, tamo junto e estude Bitcoin.